Vamos falar do tratamento que a Constituição da República de Angola dispensa ao nosso sistema fiscal. Olá mais uma vez, eu sou o Wilson Dons. Se ainda não me segue, por favor, siga-me nas minhas redes sociais e receba todos os conteúdos que postamos no nosso canal. Como sabemos, a Constituição da República é o ponto de partida e o limite de todo o sistema normativo na nossa ordem jurídica, incluindo o sistema fiscal. A referência ao sistema fiscal na Lei Fundamental encontramos nos artigos 101 a 104. Todavia, é importante referir que a Constituição não procurou regular de forma detalhada o sistema fiscal, deferindo esta tarefa para o legislador ordinário. O que a Lei Fundamental fez foi apenas traçar alguns limites e alguns princípios para que o legislador ordinário, no caso a Assembleia Nacional, ao legislar sobre o sistema fiscal ou sobre a criação de imposto, tenha em atenção estes limites para que não viole os direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos previstos na Constituição. O primeiro e dos mais importantes limites encontramos no artigo 102 da Constituição da República de Angola, cujo número 1 determina que os impostos só podem ser criados por lei que determina a sua incidência, a taxa, as isenções, os benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes. Desta norma decorre o princípio da legalidade fiscal, que é desdobrado em duas dimensões, a dimensão formal e a dimensão material. A dimensão formal determina que, na criação de impostos, haverá sempre que existir a intervenção da Assembleia Nacional. Como sabemos, a Assembleia Nacional é o órgão do Estado que tem a competência de produzir todas as leis, incluindo as leis fiscais. Todavia, essa competência não é absoluta, é relativa, na medida em que o Presidente da República também pode legislar sobre os impostos. Mas repare que, sobre esse núcleo essencial contido no número 1 do artigo 102 da Constituição, o Presidente da República não pode legislar sem a prévia autorização legislativa da Assembleia Nacional. A dimensão material pressupõe que a Assembleia Nacional ou o Presidente da República, ao abrigo de uma autorização legislativa, quando estiverem a legislar sobre a criação do imposto, devem especificar ou desenvolver o mais detalhadamente possível aqueles elementos que constituem o núcleo essencial dos impostos, nomeadamente a incidência, a taxa, as isenções, os benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes. Olhando detalhadamente para cada um destes elementos essenciais dos impostos, é bom de ver que a incidência corresponde nas situações em que aquele imposto pretende tanto afetar. Ou seja, vamos dar aqui o exemplo do imposto sobre o valor acrescentado, o IVA. Tanto a incidência, ela desdobra-se em incidência objetiva ou incidência subjetiva. Em sede de IVA, a incidência objetiva corresponde àquelas situações em que o imposto se vai aplicar, nomeadamente as transmissões de bens, as prestações de serviços ou as importações. A incidência subjetiva corresponde às pessoas a quem o imposto será aplicado, ou seja, são os contribuintes que ficam com o ônus do pagamento do imposto ou do cumprimento das obrigações fiscais que aquele imposto visa, portanto, aplicar sobre os contribuintes. A taxa ou alíquota corresponde ao valor percentual que será aplicado sobre o montante que constitui, portanto, o valor tributável ou a matéria coletável do qual vai resultar o imposto a pagar. As isenções visam desonerar da aplicação do imposto a determinada categoria de contribuintes. Portanto, as isenções podem ter natureza social, natureza econômica ou resultarem de convenções internacionais ou tratados internacionais. Portanto, elas têm natureza social quando visam
proteger determinada categoria de contribuinte que, pelo seu nível de rendimento, não é possível fazer incidir sobre elas uma carga tributária que possa comprometer o seu mínimo de sobrevivência. Elas têm um cariz econômico quando visam incentivar o crescimento econômico de determinada categoria de contribuintes ou determinada região do país, ou ainda incentivar o investimento privado. Elas resultam de tratados internacionais, como, dando aqui um exemplo das missões diplomáticas que estão acreditadas em Angola, beneficiam de isenção de determinados impostos, na medida em que o próprio Estado angolano também beneficie desta isenção no seu país de origem. Daí decorre um princípio da reciprocidade, ou seja, estas entidades estrangeiras só beneficiarão da isenção do imposto no território nacional se os diplomatas ou as missões diplomáticas angolanas também beneficiarem da mesma isenção no seu país de origem. As garantias constituem a todo o complexo normativo criado pelo legislador para que os contribuintes possam se defender sempre que sintam que os seus direitos e interesses legalmente protegidos pela Constituição e pela lei estejam a ser violados pelos atos praticados pela Administração Geral Tributária no exercício das suas funções enquanto sujeito ativo da relação jurídica tributária. Como já referimos, o legislador constituinte não cuidou de regular detalhadamente o sistema fiscal angolano. Diferiu esta função ao legislador ordinário. Todavia, o legislador ou a Constituição criou um conjunto de balizas e limites que devem ser observados pelo legislador ordinário na definição ou na configuração do sistema fiscal angolano. Vejamos. Ainda olhando para o artigo 102 da Lei Fundamental, nós encontramos o número 2, que estabelece aí um princípio da segurança jurídica ou da proibição da aplicação retroativa do imposto. Ou seja, ao criar os impostos, a Assembleia Nacional ou o Presidente da República, nas vestes de legislador, não podem ultrapassar este princípio que a Constituição vem determinar aqui como garantia dos contribuintes. Os impostos a serem criados só podem vigorar para o futuro. Em momento algum, os impostos podem ser criados com a pretensão de vigorarem para o passado. Vamos ver na nossa realidade, muito recentemente foi aprovado um imposto novo, que foi o IVA e o Imposto Especial de Consumo. Portanto, estes impostos vieram substituir o anterior imposto de consumo, mas não procuraram de forma alguma tributar situações de facto que já ocorreram ou haviam ocorrido na vigência do antigo imposto de consumo. Estes impostos apenas aplicam-se a todas as situações que vieram a ocorrer posterior à sua aprovação. Daí decorre também o tal princípio da segurança jurídica, em que os administrados ou os contribuintes têm que confiar que situações do passado já ocorridas e não podem naturalmente ser tributadas por um imposto que venha a ser criado no futuro. Portanto, este princípio é fundamental para o legislador ordinário na configuração ou na definição dos impostos, não é? E depois nós temos o princípio também muito importante, é um princípio geral, não é um princípio exclusivo do sistema fiscal, que é o princípio da igualdade. O legislador, ao criar os impostos, deve ter em atenção esse princípio da igualdade, de forma que não cria de forma injustificada desigualdade com o sistema fiscal. Vamos dar aqui um exemplo também do imposto sobre o valor acrescentado relativamente à taxa aplicável ao imposto na província de Cabinda. Como sabemos, a província de Cabinda não tem uma ligação por via terrestre com o resto do país. Logo, isto compromete o escoamento de mercadorias por via terrestre, o que faz com que os agentes econômicos que operam naquela circunscrição do país só possam usar a via marítima ou a via aérea para levar para lá, portanto, as mercadorias a serem lá comercializadas.
e aplicar uma taxa de IVA igual à que se aplica no resto do país para aquela província seria demasiadamente oneroso para as famílias que vivem naquela província. Daí, o Executivo, o Estado e o Parlamento tiveram cuidado de criar um regime especial para aquela província com uma taxa diferenciada e mais reduzida. Temos ainda o artigo 101 da Constituição da República de Angola, que manda o legislador ordinário ter em conta tanto a condição social das famílias na definição do sistema fiscal ou na criação dos impostos. Não criando impostos ou não impondo taxas excessivamente altas que possam comprometer, portanto, o mínimo de sobrevivência das famílias, tendo em conta os seus direitos fundamentais. Uma manifestação clara do cumprimento do princípio da igualdade pelo legislador ordinário encontramos no Código do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho, o qual o legislador teve o cuidado de, ao estabelecer as taxas, não instituiu uma taxa única para todos os contribuintes da ordem jurídica. O legislador estabeleceu múltiplas taxas diferenciadas, tendo em conta o rendimento de cada categoria de contribuintes, começando por isentar aqueles cujo rendimento não ultrapasse os 70 mil kwanzas, ou seja, estes contribuintes estão livres do pagamento do IRT, e aqueles cujo rendimento vá até 100 mil kwanzas pagam uma taxa apenas de 10%. Já os contribuintes com rendimentos que sejam superiores a 10 milhões de kwanzas têm naturalmente que suportar uma carga fiscal superior que corresponde a 25% do seu rendimento. A Constituição traz outros princípios que devem ser observados pelo legislador ordinário na definição do sistema fiscal ou na criação dos impostos. Aponta-se a consideração fiscal da família, tanto previsto no artigo 101 da Constituição, o respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais, previsto no artigo 56, o princípio do Estado Social, previsto no artigo 90, e existem outros princípios na Constituição que devem ser atendidos pela Assembleia Nacional ou pelo Presidente da República enquanto legislador, administrador da coisa pública, na definição, portanto, do sistema fiscal ou na criação dos impostos. Todos estes princípios acabam por ser concretizados pelo artigo 4 do Código Geral Tributário, que vem trazer aqui um princípio da capacidade contributiva. Nós vimos isso mesmo quando verificamos o Código do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho, em que o legislador teve o cuidado de não fixar uma taxa única para todos os contribuintes. Portanto, o legislador traz uma tabela com taxas variadas, aplicáveis a rendimentos diferenciados, tanto sofrendo maior carga tributária aquela categoria de contribuintes que têm rendimentos mais elevados e sofrendo menor carga tributária a categoria de contribuintes com rendimentos menos favorecidos, e também isentando aqueles contribuintes cujo rendimento não ultrapasse os 70 mil kwanzas. E com isso ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Espero nos encontrarmos no próximo vídeo. Quem ainda não me segue, por favor, siga-me nas minhas redes sociais e agradeço a vossa companhia. Obrigado.